Oi, Duda, boa noite, tudo bem? Vamos começar com a nossa live na Caruda. Deixa o pessoal começar a entrar aí. Fiz umas anotações aqui também. Boa noite. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Andresa, tudo bem? Boa noite. Faremos uma live aí de 30 minutos, seremos breve, mas seremos bem incisivos, falaremos de coisas importantes. Estamos próximos às eleições, muito próximos, mas ao mesmo momento muito longe, porque, meu Deus, cada tempo que passa... Vamos lá... Então, oi Martinha, tudo bem? Te convido para participar de uns 30 minutinhos. Oi Ana, tudo bem? Boa noite. Te convido a participar da nossa live, serão somente uns 30 minutos. Oi Ivan, tudo bem? A gente estava falando aqui, seu vídeo ao vivo. Vamos lá. Queres dar uma... Oi Alexia Pressler. A Gabi. Então vamos lá, pessoal. Vou começar a trabalhar. Quem tiver alguma pergunta aqui para fazer, solicitações, transmitir ao vivo. Então vamos lá. Seguinte. A nossa live terá 30 minutos. É importante. Oi, Juju. É importante a live ter um início e um fim, não ficar muito maçante, não ficar muito tempo. E eu apelidei a live aqui de Na Caruda, né? Na cara dura. Abro a live aí, o pessoal começa a comentar. Daí Rodrigo Pereira, o João Goulart estão entrando aí. E a gente abre a live para deixar em aberto para perguntas de vocês. A Iva estava falando comigo antes a respeito da STC. E tu sabe que era um assunto que estava bem assim, eu tava com vontade de falar muito sobre isso, Iva. Eu vou começar a falar sobre isso. Oi André, daí André, tudo bem? Vamos começar falando aí da STC. Quem tem carteira de motorista, quem tem carro, se é uma coisa que eu não consigo entender, é aquele papelzinho, né? Porque daí tu coloca o carro no estacionamento, ali na frente, né? E vem o amarelinho, cumprindo o trabalho dele, nada contra o trabalho do amarelinho. E daí tu coloca ali o teu selinho, 1 hora, paga os R$2. E se caso tu pare o carro, passa ali os 5 minutos, vem aquela notificação em amarelo. Uma coisa importante que precisam saber sobre ti. Manda lá. Pode ir perguntando aí. Mas enfim, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a Iva despertou... Ô Iva, e uma coisa que eu sempre achei interessante é que quando tu leva aquele amarelinho e tu precisa pagar ele, tu paga R$2 e eles te dão um papelzinho marcado e tu toca fora, sem recibo nenhum. E por que esse dinheiro? Por que um agente público movimentar dinheiro? Eu tive um problema com uma situação de uma multa de trânsito dessas, porque daí tu tens o amarelinho, ficou... Oi Elise, tudo bem? Entrou, passou o amarelinho, dá mais uma cumprimentadinha aqui no pessoal, doutor Aníbal, a Lise, tudo bom, doutor? Tô falando aqui um pouco da IDAI, tô falando um pouco aí da STC, daqueles papeizinhos, e eu levei uma multa daquele amarelinho. Fui lá para fazer a defesa. O que aconteceu? Pasmem, eles pegaram aqueles papéis que tinham numa caixa de sapato envelopada lá. Lembra que a minha mãe fazia isso, encapava caderno? E muito dinheiro, moeda, e acho estranho. Não sei vocês, por parte de vocês, mas movimentar dinheiro. Nós estávamos conversando, doutor Aníbal, oi Ju, oi Cá, estávamos comentando esse tempo atrás... Como é que um órgão de trânsito vai movimentar dinheiro, papel? Como é que não vai ter um aplicativo? Como é que tu não vai pagar um crédito? É super estranho, né? Enfim, fica a dica aí, né, para o próximo prefeito. Tomara que seja o doutor Aníbal, o nosso próximo prefeito, que tem feito uma campanha aí fantástica de apresentação de todos os projetos. E com certeza no nosso projeto também tem essa situação. Pessoal, algumas daqui, vou dar mais a Dai... A Lise, doutora Aníbal, o Ricardo Neném. Daí, Ricardo, tudo bem? Como é que tá a Vanessa? Renan Nazário, Carolzinha Fabres. Ô, Dudu, uma coisa importante que precisam saber sobre ti, sobre mim, uma coisa importante. Ai, cara,
quando implantaram a STC... Ô Betinho, daí Papai Novo, como é que tá aí? Quando implantaram a STC, tentaram colocar os parquímetros, mas acabou afundando. A verdade, né, Iva? Aqueles parquímetros, primeiro que eles quebravam uma porrada, quebraram aqueles parquímetros, tinha gente que chutava. Enfim, não deu muito certo, mas eu acho que deveria ter a insistência por parte do poder público. E principalmente a fiscalização, né? Muitas vezes falam, não, mas a população é... Pô, cara, peraí. O órgão público tem que fiscalizar, o órgão público tem que estar em cima. Se tu vai colocar o parquímetro assim como tem em outras cidades, por que Criciúma não pode ter? É uma vergonha, né? Paulo Victor Jung, Claudinha, obrigado pela parceria de sempre, né? PS Martins entrou também. Ô Duda, só eu não vi aqui o que precisa saber de mim, uma coisa importante que precisam saber de mim, tipo, o que precisam saber? Cara, eu acho que é importante falar com um candidato a vereador, e eu falo aqui quando eu tô de cara limpa conversando com vocês, é o momento que vocês têm, agora a gente tá próximo das eleições, é o momento que vocês têm de perguntar pro candidato a vereador. Eu tô aqui, ó, sem nenhum papel, anotei algumas coisas, mas o que todo o trabalho que eu venho fazendo, né, toda essa expectativa de ser um candidato a vereador, tudo isso eu fiz ao longo de muito tempo, ao longo de muito estudo, né? Dizer que eu tenho mais estudo que o outro ou não compete nada disso, mas assim, eu acho que eu me sinto preparado e é importante que vocês perguntem, tá? O que eu não puder responder, eu vou dizer não. Algo que tu achas indispensável. Duda, que eu acho indispensável para o poder público, que eu acho indispensável como um candidato a vereador, eu acho que primeiro um candidato a vereador ele tem que estar em sinergia com a população, ele tem que saber os anseios da população, ele tem que saber aquilo que cada região precisa. Eu estou gravando algumas informações, alguns vídeos direcionados para cada região. Então eu tive, né, o cuidado de pesquisar em cada região, a macro-região, quais os problemas que elas tinham. E eu até já comentei com alguns e vou comentar aqui ao vivo também. Eu me sinto um pouco tolhido de ir num bairro X que eu nunca fui e lá entregar santinho. Acho que é importante, eu não discrimino ninguém, mas assim, eu nunca fui naquele bairro. Então agora eu entregar santinho, o que eu estou tentando fazer? Em meio social, né, de maneira social, fazendo gravações direcionadas para cada público, estudando o que cada um realmente precisa, o que cada bairro precisa, e aí sim, como a nossa campanha está tomando um corpo, e principalmente uma campanha limpa, uma campanha com pessoas que têm honestidade, as pessoas que querem realmente a mudança, cuidar da mudança, não estou falando novo, aquele que pode ter se preparado um pouco mais, pensado em ideias para poder colocar em prática, aquele que se preparou. Então, enfim, eu acho que esse momento é o momento de pegar todos esses 252 candidatos, botar lá no paredão e pergunta, pessoal, ô fulano, o que tu acha, né? O que tu precisa, o que tu entende sobre tal coisa? Tem que botar no paredão aí, tá, gente? Eu tô aqui e perguntei hoje nos meus stories, várias pessoas vieram falar, Jonatas, é isso aí mesmo, vou abrir uma live todos os dias, quero ver se vocês também estiverem preparados, muitas vezes pode ser que não dê muita gente, mas eu tô disposto também para, no sábado, eu posso trabalhar até 11h59 pedindo voto. Eu vou abrir uma live 8 horas da noite e vou ficar lá. Se não tiver muito público, ok, mas eu vou ficar lá, vou tentar abrir e vou ficar esperando aqui, quem quiser ficar perguntando, enfim, para que todos possam falar, para que todos possam indagar. Até às 11h59 da noite do sábado eu vou estar pedindo voto, gente. Deixa eu dar uma interação aqui. Yasmin, Preus entraram. Oi, Amandinha, tudo bem? Amanda, Varnier, obrigado pelo apoio de hoje também. A minha afilhada dizendo que eu sou pessoa honesta. Vale, tá valendo. Mas eu sou, tá, gente? Acho que todos os dias nós tentamos ser mais honestos possíveis, né? Então, preparadíssimo. Obrigado, Claudinha. Obrigado sempre por estar me apoiando. Daí, Andrei, tudo bem? Como é que tá lá como é que tá o nosso amigo lá, o teu irmão lá de candidato? Gente boa, o Matheus. Tá na batalha também, né? Daí, Edilando, tudo certo? Grande cliente, amigão. A Juju, dia 15 é 15015. É isso aí. Dia 15 é 15015. A Patinha. Daí, Patinha, tudo bem? Cuidadoso, isso mesmo, Duda.
tua campanha foi e está sendo linda de ver. Poxa, obrigado, Claudinha. Até a Iva, mas seria bom você ir porque muita gente ainda não tem candidato. Concordo, tá, Iva? A Claudinha falou que a minha campanha está sendo linda, agradeço. A Iva também falou que é um dos candidatos que ela está vendo. Claro, também ela me acompanha, está achando a minha campanha super legal, super dinâmica, poucas pessoas explorando tanto as redes sociais. Eu exploro bastante, é difícil, principalmente aqueles que querem impulsionar, são várias regras, a gente tem que ter pessoas que possam nos ajudar também, por mais que tu entenda um pouco, mas é um pouco complexo, mas eu concordo contigo, tá, Iva? Tá até na minha agenda a visita tua ainda, que tu sabe que eu vou dar um pulo por lá. São muitas, nós temos mais de 35 mil casas em Criciúma, e quando eu me dispus a ser candidato, né, isso há um ano atrás, e daí agora foi por conta da pandemia, tiveram várias coisas, aí vocês sabem, né, a cabeça de todo mundo mudou a partir de março de 2020 para cá, 18 de março, né, o fatídico. Enfim, tu não tens como passar em todas as casas, e foi uma decisão minha de não deixar Santinho pagar mulheres lá, nada, volto a falar, tá? Vou pagar 20 pessoas para espalhar todos os santinhos pelas ruas, pelas casas. Cara, peço desculpa, tá? Não tive verba partidária, minha verba, né, de doação de campanha de alguns parceiros meus, da minha família, minha. Então eu utilizei da melhor maneira possível e realmente para fazer isso, eu não que isso esteja certo ou esteja errado. Eu decidi em não investir nisso, porque iria faltar para uma outra situação, para gravações de vídeo, para situações que nós estamos fazendo de impulsionamento, enfim, para outras tratativas. Então a gente não tem orçamento para fazer tudo. Então foi uma decisão, tá? Mas realmente, Iva, essa semana ela é tão decisiva para quem está nos assistindo. 60% das pessoas não definiram o voto para vereador, vão definir agora. Eu já peço o voto, 15015, Jonatas Roberge, e 15, doutor Aníbal, também para prefeito. Peço o voto e vou continuar pedindo voto e vou continuar compartilhando. Tem a Mandinha aqui, né? Trabalhou comigo, pessoa mais responsável e preparada para isso. Muito obrigado, Amandinha. Mas eu peço para Iva, eu peço para Claudinha, eu peço para todos que estão nos assistindo, compartilhem o meu material, me peçam inbox. Temos 7 ideias. Essas 7 ideias, eu estudei muito sobre elas. Eu fui para o Michel, meu primo, ele fala assim: Jonas, muitas vezes tu fala algumas coisas, as pessoas podem não saber. Eu fui na lei orgânica do município, né? A lei orgânica que foi lá de 4 de 11 de 1925 e ela foi implementada em 1 de 1 de 26. É a lei orgânica, aquela que rege toda a Câmara Legislativa. E existem coisas que o vereador pode fazer e coisas que o vereador não pode fazer. Eu, depois de fazer todas essas ideias, fui verificar e eu não podia fazer 40% delas, tive que recalibrar, então fiz com muito carinho, com muito esmero, aquilo que eu posso cumprir dentro dos 4 anos de mandato, se eleito no dia 15, agora de novembro de 2020, se Deus não Senhor quiser, tá? Qual a tua maior qualidade como pessoa e candidato? Poxa, Duda, é uma pergunta bem complexa, né? Porque é muito fácil qualificar os outros. A política, ela tem essa situação de muitas vezes tu ter que fazer o teu marketing, isso é difícil pra mim, sabe? Tu dizer que tu é bom, é muito legal as pessoas falarem, poxa, eu acho que tu é legal nisso, acho que tu é legal naquilo. Eu, nas especializações que eu fiz, e nos estudos que eu sempre fiz, que eu estudei, eu sempre faço, e já fiz com a Juju também aqui, né? As nossas forças e as nossas fraquezas. Então todo ser humano, ele é extremamente importante ele entender as fraquezas que ele tem. Por mais que possa ser que ele não ache todas, mas é importante ele ver aquilo que ele tem de fraqueza. As minhas forças, o que eu vejo e o que eu sinto, né? E vou dizer que eu sinto porque algumas pessoas também falam isso, mas eu acho que idoneidade e honestidade, infelizmente no nosso país, infelizmente no mundo, isso se transforma em valor. Infelizmente, porque isso não é valor. Ser honesto, ser íntegro, isso seria algo que já teria que estar embarcado em todo ser humano. Enfim, acredito que eu possa cumprir com esses requisitos. E eu acho que o que eu posso mais contribuir com o município eu realmente leio bastante, eu estudo bastante, eu gosto de política, já fiz um story sobre isso, eu amo a política, eu amo realmente a política. Então, o que eu sinto é que desde os meus 16 anos, estando na política, militando, passando por todo o momento, identificando que a nossa democracia ela vinha cada vez mais
por mais que por todos os percalços que ela passa, mas ela continua amadurecendo cada vez mais. Então, por tudo isso, eu me sinto preparado, por já ter passado por um certo momento, por vários momentos, tanto financeiro quanto político, que estou totalmente linkado. E por conta disso, tu começa a perceber que somente a política pode mudar algo. Somente a política pode fazer com que o humor de uma nação mude. Somente com a política pode fazer com que o líder faça com que todas as pessoas de um país, de um estado, de uma cidade, ou o que for, tu consegue fazer com que essas pessoas comprem ou não essa ideia. Então, o que eu me sinto mais preparado é ter os valores que um ser humano precisa ter, que eu julgaria que não deveria ser nada demais. Uma coisa que todos me conhecem, daí eu posso dizer que eu sou, e tem gente que fala assim, eu sou muito chato com horário. Esquece, né, cara? Chato com horário não é ser chato, é ser compromissado. Eu sou extremamente compromissado com o horário. Se é 7h30, é 7h30. Eu participei por 6 anos do programa de rádio, né, que foi o Debate Aberto. Nós começávamos ao meio-dia até 1h da tarde. Eu nunca atrasei. Nunca atrasei. Quer dizer que eu vou no aeroporto, vou pegar um avião. Não, mas cheguei 30 minutos depois, o avião vai me esperar. Não existe. O Jornal Nacional da Record, o Jornal da SBT, vocês nunca vão ver o jornalista chegar ao vivo atrasado. Não existe. Então eu acho que todas as pessoas, exceto casos esporádicos, um acidente, que também tu pode, dependendo da situação, sempre precaver antes, uma questão de saúde, questão familiar. Agora, uma coisa, eu sou realmente criterioso. A questão do horário. Eu acho que o meu tempo não vale mais do que o de ninguém. E o de ninguém vale mais do que o meu. Então, parto do princípio que todo o tempo é com o mesmo valor. Então, se eu marquei contigo 7h30, eu vou estar às 7h30. Se eu marquei contigo às 8 horas, eu vou estar às 8 horas. E daí eu fico um pouco chateado quando as pessoas, elas atrasam. A Gabi deve estar nos assistindo aqui, mas eu vou dar a dica aqui para os maridos que têm as mulheres atrasadas, né? Que façam o seguinte, no começo do relacionamento, passem o horário errado. Então, se o evento é 8h30, passem o horário às 8h, daí elas se batem e ficam prontas às 8h30, sabe? No começo é bom até passar uma hora a mais. Então, se o evento é 8h30, no começo eu e a Gabi, quando nós começamos, ela falou, mas poxa, tu falou que era 7h30, cheguei aqui não tem ninguém, né? Chegamos aqui não tem ninguém, e passava e o evento era às 8 horas, por fim nós chegávamos antes. Isso é compromisso. Graças a Deus a minha mulher melhorou, não faz mais isso, por isso que a gente tá junto, porque se ela fosse atrasar, olha, a Juju também que tá aqui, ela sabe como é que eu sou. João Pedro Felipe, daí cara, JP, oi Lu, como vereador eleito, a minha mãezona aqui perguntando, qual o primeiro passo a dar? Andrés, o primeiro passo a dar é agradecer muito, o segundo passo é trabalhar. E como eu digo trabalhar? Eu acho que desde o primeiro momento, a partir do momento que eu for eleito no dia 15, o primeiro passo que eu vou fazer, que eu já tenho um esboço, mas não vou ser... eu acho que tu tem que estar preparado para as duas situações, tanto para êxito quanto para não êxito, mas eu acho que tem que estar preparado e planejado. A primeira coisa que eu devo fazer, aquilo que eu não visitei, os bairros, me aprofundar mais nas necessidades dos bairros, e óbvio que o vereador não consegue fazer tudo dentro daquelas minhas ideias, pegar aquelas que realmente eu consiga entregar, que eu consiga fazer, e eu vou atrás delas, isso com certeza. E falar, estar mais exposto e principalmente mais aberto, tanto nas redes sociais, quanto nos canais, para conversar com todo eleitor. Porque a partir do momento que tu é eleito, recebeu um voto, recebeu 500 votos, 1.000 votos, 2.000 votos, não importa. A partir do momento que tu é um vereador de uma cidade inteira. Então, a partir daí, tu representa uma fatia da sociedade e é importante estar bem ligadão. Lu Eduardo, o que tu pensa em fazer em relação aos jovens e a conscientização da política deles? Como eu falo muito de educação, é extremamente importante que nós tenhamos uma qualificação dos professores para falarem mais sobre a democracia. É o único instrumento que nós temos que pode fazer com que o país cresça cada vez mais. Então, a instrução política
dos jovens, e principalmente, nós falamos sempre, né, dessa próxima geração que vai assumir, se eles não forem políticos, se eles forem seres apolitizados, eles não vão mudar nada, não vão mexer em nada. Então acho que esse compromisso com a próxima geração, infelizmente não é eleitoreiro, infelizmente os políticos não gostam de falar muito sobre isso, mas eu acho que o governo federal estavam nos planos deles fazer a reforma política, diminuir o número de partidos, que isso é extremamente importante, e fazer com que essa reforma coloque dentro das escolas municipais algum tipo de ensinamento sobre a democracia. Mas não democracia que as pessoas falam, que é mais um lado A, o lado B. Não, a respeito da democracia mesmo. Vamos nos pautar aí a América, a democracia mais madura do mundo, com mais de 243 anos de democracia, essa com poderes autônomos, essa que consegue fazer tão robusto um processo eleitoral. Então é extremamente importante nós, brasileiros, os países que são de democracia, poderem não copiar, mas até porque são outros momentos, né? 240 anos atrás era outro momento, mas conseguir dar um passo mais largo aí. A Ana aqui, hoje admiro a maneira como você respeita as decisões das pessoas sem forçar nada. Poxa, obrigado. Eu acho que também acho que isso é extremamente importante, né? É extremamente importante respeitar as decisões, respeitar as pessoas. Hoje eu estava falando com meu pai e minha mãe aqui, e nós falamos assim, muitas vezes os pais, eles puxam sardinha para os seus filhos, né? Mas em qualquer tipo de discussão, muitas vezes a gente não sabe quem está com a razão ou não. Então escutar os dois lados sempre é importante, ser respeitoso às pessoas é extremamente importante. Pode sempre discordar. Discordar faz parte da democracia. Agora, eu impor a minha verdade como verdade absoluta, isso daí não é bom, não é legal. Oi, Elis, tens razão, só enche as caixas do correio. Aí tu entende, né, Iva? Eu sou suspeito de falar, é uma decisão que eu tomei. Não quem faça, tô tecendo algum tipo de crítica, né? Elis, falei com o Marquinhos, saudade de vocês, depois dessa loucurada aí, a gente precisa estar junto aí. Ana Juliana, excelente colocação. Poxa, obrigado, gente. Só posso agradecer, né? Ô, Elton, daí, tudo bem, cara? Como é que tá? Nossa deputada Giovana de Sá, uma honra aí, tá nos assistindo também. Deu uma entrada, acenei para ela também. Indy Bittencourt, João Pedro tinha acenado antes. Cláudia, não é? Admiro muito isso. Olha, deputado assistindo. Confraria entrou. Confraria 255. Jôniter, daí... Tô com Tu viste que a maquiagem masculina tem que ter, né, cara? Passa o tempo, né? Claudinha, assim, eu também admiro demais. Sou fã desse carinha. Sabe que com certeza a recíproca é verdadeira, né? Sou mãe da Duda, muito orgulho. Nossa, obrigado, gente. Obrigado, Indy. Muito obrigado. Giovana está na live melhor. Oi, Thalita. Tá lá de Siderópolis, minha conterrânea. O Alex, daí Alex, obrigado pela postagem hoje, né, cara, valeu mesmo, irmão. Eduardo, te acho essencial para amadurecimento político e pessoal de Criciúma e dos criciumenses. Poxa, só posso agradecer e muito, né, tô tentando, vou fazer minha parte, gente. Confesso para vocês que é bem difícil, a Juju sentindo a pele, confesso para vocês que é bem difícil, porque... Infelizmente, nós temos mais de 117 bairros em Criciúma e existem pessoas ainda que falam, olha, sabe, no bairro X, lá eu consigo um cabo eleitoral com 50 votos, número de título de eleitor, por X reais. Cara, infelizmente, né? Infelizmente ainda existe isso, não é o meu trabalho, eu estou trabalhando de maneira limpa, com os recursos que eu posso disponibilizar, com o meu tempo, principalmente... Isso que realmente eu acho importante. Douglas Garcia, daí, cara, tudo bem? A Lid Brunelli, daí, Lid, como é que tá aí? Tu tá fora ou tu tá no Brasil? Minha aluna lá do Jordão, minha aluna de matemática, baita de uma aluna inteligentíssima. Jonatas sempre fala e faz sempre. Ai, obrigado, Juju. Coitada da Gabi, não, mas ela passou, esse negócio de ficar atrasando não dá. Valésia, muito obrigado, Valésia, pelas tuas palavras que me emocionaram muito. Nossa, mensagem linda. João Pedro que tá na live é do Churras. É do Churras? Ou do Churras, tem uma turma do Churras aí. Maria Clara Roberge, oi.
Oi, gata. Tá me vendo também. Daí, Emílio, tudo bem? Tudo certo? Samuca. Gente, muita gente aqui. Vamos lá. Luiz Augusto, ó. Iva, na saúde, levar as escolas, questões de saúde, principalmente as adolescentes, como se cuidarem, como se prevenirem. Hoje vemos a adolescência cada vez mais cedo na gravidez precoce, doenças transmissíveis. Não sei se o vereador pode interferir. Sabe que numa das minhas ideias, daí Igor, tudo bem, cara? Sabe que nas minhas ideias eu tinha botado ali, Iva, eu tava vendo o Clóvis de Barros, ouvindo na CNN há umas 2 semanas atrás. E ele tem uma ideia que eu achei fantástica, eu tava assistindo, e tu é mãe de 2, né? De 2. Imagina que ele pensou assim, por que nas suas casas, as casas são tão limpas, na minha casa, e por que no colégio, o colégio lá, o cara faz xixi no lado da tampa, dizem que os banheiros femininos são piores que os masculinos, não sei, as mulheres aí falam, mas é engraçado que muitas falam isso, mas aí a gente tem quebra de vaso sanitário, quebra, enfim, gente, a gente sabe como é que é a escola, riscar a cadeira, riscar a mesa, e ele propôs, ele falou o seguinte, por que não, independente da escola, por que não, de maneira em rodízio, por que os alunos, num dia por semana, eu não lembro a periodicidade, mas eu fiquei pensando, um dia por semana ou 2 dias por semana, fazem um rodízio onde os alunos limpam o banheiro, os alunos limpam o pátio, os alunos limpam a sala de aula, os alunos consertam as cadeiras, porque é engraçado, quando nós fizemos isso com a nossa casa, nós damos valor, só que quando não é nosso, parece que não é o mesmo ato. E será que essa civilidade, será que isso nós não podemos embarcar nas crianças, nos jovens? Será que não poderia ser feito um projeto em uma das escolas? Né? É complicado, tá? Porque é fácil estar falando aqui e é muito difícil os pais aceitarem, porque vocês podem achar legal aqui, mas daqui a pouco o teu filho limpando uma latrina, limpando um vaso sanitário, não, eu não vou deixar meu filho fazer isso. Mas olha que legal, olha que interessante, tu poder fazer com que teu filho faça parte do processo e principalmente dar valor ao que está sendo feito, tá? Gente, faltam 3 minutos, eu vou dar uma corrida porque eu não quero passar 30 minutos. E daí aqui a Iva tá falando ainda sobre a gravidez precoce, né? E aí eu entro nessa situação de qualificação do professor, de principalmente, eu sou o cara da educação e do micro e pequeno empreendedorismo. A educação é que vai levar o país para frente. Se nós como seres humanos, nós como um cidadão criciumense, nós como um eleitor, cada um, se nós não nos aproximarmos das escolas, se nós lá na APP não dermos ideias para as escolas, se não estivermos perto dos professores, se na minha época, se eu chegasse em casa, que o professor tivesse batido em mim, eu apanhava da minha mãe também. Hoje ninguém pode encostar ninguém, né? Eu vou ser sério, já apanhei, a professora já me deixou cheirando parede lá. Tu imagina se hoje pode ser feito isso? Enfim, acho que a educação, ela tem que ser mais revista, acho que os pais têm que se aproximar mais dos professores e dar mais autonomia para eles. Eu acho que partindo da Iva, que a gente começa a discursar um pouco mais. Estou aqui no Brasil, que legal, Lid. Se votasse em Criciúma não teria dúvida alguma para vereador. Pô, Igor, né, a gente conhece tanto tempo lá desde Uruçanga, né? Conhecemos um pouco a história um do outro, só posso agradecer. O Gil não perde um. Oi, Simone, tudo bem? Como é que tá o Getuliozão lá? Tudo certo? E os pequenos? E isso só não acontece no público, no privado também. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, o Evandro, eles estão limpando sala de aula, tu vê? A escola deveria ter um projeto, técnicas educativas, entre outras. Com certeza, né, Andresa? Assim, ó, gente, eu sei que não infelizmente, é fácil falar de educação aqui, mas é difícil de fazer porque o processo de conversar com o professor, um processo de te aproximar da sociedade e da escola é muito difícil e demora. Então, mas tu não tá fazendo nada. Poxa, tô sim, tô conversando, enfim. Simone, se votássemos aí seria 15 com... Poxa, né? Obrigado, Simone, obrigado mesmo, obrigado de coração. Gente, a conversa, o papo tá legal, vou cumprir também com o meu horário, deixar o gostinho de quero mais. Amanhã a gente vai ter às 7h30 novamente uma nova live. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui na live, quero agradecer todos que participaram, todos que perguntaram.
Gosto de coração, eu adoro ficar aqui conversando. Gente, vocês não são, coça minha mão aqui conversar. E amanhã, se eu vier, traz pergunta e pode trazer aí. O que eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, também não vou responder. Também não vou sair pela tangente. Vou falar o que eu penso e o que eu sei, tá? Eu acho que isso que é importante. Certo, gente? Então, eu quero agradecer demais. Bom descanso. Não vou descansar não, Andrés. O dia tá longo ainda. A ansiedade tá grande. Então, um beijão pra vocês. Muito obrigado pelo tempo, tá bom? Até mais. 15015, ó. 15015.